Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural e esta semana vamos continuar falando de um assunto muito importante, o retrocesso, a desaceleração na pauta de sustentabilidade nas empresas, com o Paulo Branco, vice-coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo, e com a Viviane Bauer, sócia da auditoria BDO Brasil. Bom, gente, o poder, muitas vezes, de transformação global está nas empresas e não necessariamente na mão dos governos. Isso é fato, e aí queria entender de vocês, assim, o quanto que essa relação pode interferir, dificultar o trabalho das empresas, mesmo bem intencionadas, Sim. e quanto pode facilitar. Até porque, voltamos ao moço presidente dos Estados Unidos, ele pode ter quebrado com o acordo de Paris, mas as empresas, muitas delas falaram, não, vamos continuar da mesma forma, né? Quer dizer, qual que é a importância do governo nesse sentido para ajudar as empresas? Ou elas têm facilidade e autonomia? Por isso que eu falo da importância da governança. A governança ela é responsável por dar transparência e por ditar, né, esse mindset de como vai ser a organização. Então, se a alta administração realmente incorpora a sustentabilidade dentro do negócio, isso vão ser valores para a empresa. E aí isso dificilmente vai ser rompido mesmo um Donald Trump falando, olha, vou sair do Acordo de Paris. Porque aí isso já está intrínseco, isso já faz parte. Né? Então, eu acho que é essa mudança que precisa acontecer, realmente, porque é um caminho sem volta. Sim. Nesse sentido, é interessante citar um estudo que é muito curioso, que ele analisa as maiores entidades econômicas do mundo, colocando lado a lado grandes corporações, as empresas listadas na lista das 500 maiores empresas da revista Fortune, que é uma publicação tradicional no mundo dos negócios, lado a lado com países. Então, nós estamos falando de faturamento de empresas com o PIB de países. A lista das maiores entidades econômicas do mundo, em geral, tem 49 empresas, 51 países, às vezes isso muda um pouco, são 51 países, 49 empresas. O que nós estamos dizendo? Que os grandes grupos empresariais, as empresas transnacionais, são muitas vezes maiores do que países em termos de poder econômico. Olha que interessante. Então, nós estamos falando de uma sociedade, a nossa sociedade, onde um ator dessa sociedade, que são as empresas, tem um enorme poder de influenciar destinos. Poder econômico, poder sobre tecnologia, as rotas tecnológicas que uma empresa escolhe influencia tudo. Influencia as universidades, influencia a pesquisa básica, influenciar comportamento de nós consumidores. Então, nós estamos falando de uma entidade com enorme poder econômico, tecnológico, cultural, e que, se tem grande poder, é legítimo que a sociedade espere dela grande responsabilidade. Sem dúvida. Daí toda essa discussão sobre o papel das empresas no século XXI, dado que elas possuem tanto poder de influência. Aí vem um debate muito importante, que é papel de governos, papel de empresas, papel da sociedade civil organizada. Nós precisamos, sim, que os governos definam as regras do jogo. E as regras do jogo devem ser favoráveis ao que chamamos de desenvolvimento sustentável. E é isso que eu ia te perguntar, Paulo. Quer dizer, o governo faz isso. Eu falo governo brasileiro, depois quero fazer, se possível, não sei se vai dar tempo, mas fazer um paralelo com outros países. Porque você tem que desabonar, você tem que liberar algumas coisas, você tem que incentivar outras. Você não impede a empresa de fazer algumas coisas, mas dependendo do que envolve toda aquela transformação, você pode não ter capital para isso. Sim, nós estamos bastante envolvidos nesse tipo de debate no nosso centro, trabalhando em muitas pesquisas e estudos que subsidiam a tomada de decisão no âmbito de governo federal, estadual, municipal, para construir ou aprimorar políticas públicas. E como você bem falou, essas políticas públicas, seja via subsídios, taxações, incentivos financeiros, regulação, devem dar sinais de caminho a ser seguido. E esse caminho deve ser pró-desenvolvimento sustentável. Nós temos muitas coisas equivocadas nesse sentido no mundo e no Brasil. Por exemplo, se decidimos fazer uso de uma matéria-prima reciclada na composição do nosso produto, esse produto sofrerá bitributação, porque nós tivemos já que pagar imposto quando a matéria-prima ainda era virgem e paga de novo quando utiliza mesmo ela sendo reciclada. Esse tipo de coisa precisa ser trabalhado, para que o incentivo seja um incentivo positivo e não um incentivo perverso. Mas a intenção do governo de não abocanhar é difícil, né? É convencer o governo a não abocanhar? É fundamental que haja um repensar das taxações, dos subsídios, ao mesmo tempo em que já se observa que
os chamados empregos da nova economia têm um enorme potencial de maximizar PIB, maximizar a geração de emprego. Isso se observa nos países que estão optando por energias renováveis, que estão ativando as cadeias de energia solar, eólica, por exemplo, em detrimento da energia derivada dos combustíveis fósseis. Claro, claro. Então, sim, é decisivo o papel dos governos para criar sinais que estimulem as empresas a adotar práticas mais sustentáveis na sua operação. E aí tem uma coisa muito importante, que também tem a ver com a nossa discussão sobre retrocesso ou menor velocidade. Nós já avançamos em um conjunto de práticas voluntárias. Muitas empresas voluntariamente já assumiram muitas práticas no campo da sustentabilidade. São poucas. Para que haja escala, nós precisamos avançar nessa agenda no âmbito da autorregulação e também no âmbito da regulação. Não será possível contar apenas com as práticas voluntárias de empresas líderes nesse movimento e também não será possível contar apenas com o papel de nós consumidores exigindo produtos mais adequados. Isso é necessário, isso é fundamental, mas para que a gente tenha escala nesse movimento, a autorregulação e a regulação deverão atuar fortemente, tornando mais difícil para quem faz a coisa errada não ser pego. Né? Claro, sem dúvida. E favorecendo e estimulando quem faz a coisa certa. Ô Viviane, no relatório vocês têm setores que apresentaram uma redução nessa velocidade, empresas específicas que a gente possa falar, não? Dos 130 respondentes, a maior parte está concentrada no setor de prestação de serviço. Que teve a maior redução. Que teve uma redução mais acentuada. Tá. Então, eu acho que não dá para dizer que são generalizados ou que é um setor específico que foi mais atingido. Eu acho que é uma percepção geral, assim, de como essa recessão econômica, de como essa dificuldade financeira está afetando todo mundo. Mas nisso que vocês levantaram, fica claro que são movimentos, como o Paulo falou, disruptivos, quer dizer, eu vim até aqui, não posso avançar, ou uma estagnação no que já tinha, ou principalmente no início de um processo? Eu acho que é uma estagnação. As empresas elas têm várias formas de fazer o investimento em sustentabilidade. Então, quando você fala em reduzir o investimento que você faz em treinamento ou diminuir doações que você faz para alguma instituição, diminuir o apoio que você dá aos funcionários para ter esse tipo de tempo livre para atuar nessas causas também. Então, acaba sendo uma coisa geral, né? Acaba tendo essa queda mesmo. Então, eu acho que, infelizmente, um dos pilares é o econômico e o econômico sendo afetado, os outros também são. Sim. E a gente tem uma diferença de gerações? Empresas controladas por jovens ou pessoas mais jovens tendem a ser mais sustentáveis do que pessoas já com mais idade, não? Não. Nós, pelo menos nos clientes que nós atendemos nesse segmento, a gente tem empresas de mais de 100 anos, que são empresas familiares, onde as gerações mais antigas ainda estão na empresa e são realmente preocupadas com essas questões, preocupadas em que o Comitê de Sustentabilidade atue de forma independente, preocupada no relatório de sustentabilidade, em manter o padrão do GRI, que é o Global Report Initiative, os indicadores, levar esse relatório para que tenha o selo do GRI. Então, quando essa preocupação é da administração, realmente fica, não importa se são gerações mais velhas ou mais novas, assim. Quando a gente fala de Brasil, acabam muitas vezes as regiões sul, sudeste mais concentradas nesses processos. Isso se mantém também no nível de sustentabilidade das empresas? Isso está mais concentrado no sul, sudeste ou temos boas notícias em outras regiões do país? Eu acho que ainda tem, sim, uma concentração pelo poder econômico dessas regiões, mas eu acho que o papel dessas empresas nas regiões é também muito educativo. Porque quando ela começa a se preocupar com essas práticas de sustentabilidade, existe todo um processo de educar os fornecedores, os consumidores, e aí acaba abrangendo outras regiões do Brasil também. Essa é a sua percepção? Eu acho interessante a gente associar essa questão regional também à questão de porte de empresas, Sem sombra de dúvida, a gente tem uma concentração de grandes corporações no eixo sul-sudeste.
Ao mesmo tempo, existe, essa é uma realidade do Brasil, uma enorme pulverização de micro e pequenas empresas espalhadas pelo território nacional. E, nesse sentido, nós temos vivenciado e participado de projetos onde é muito incrível, muito impressionante o que acontece no âmbito das micro e pequenas empresas em determinadas regiões do Nordeste, em determinadas regiões do Norte do Brasil. Em Recife, por exemplo, nós estamos vivendo hoje um dos principais polos de inovação no Brasil. É uma das cidades mais favoráveis ao empreendedorismo. No Recife, nós vemos coisas impressionantes acontecendo em termos de mobilidade, carro elétrico, conexão dos carros com os usuários. Nós vemos coisas incríveis acontecendo lá em termos de tecnologia, de aplicativos. O Porto Digital é uma realidade no Recife, trazendo coisas muito interessantes, não só para o mercado interno brasileiro, como algumas dessas empresas se inserindo em cadeias globais de valor. É interessante porque é isso que você falou, né? De repente, onde não tinha, fica mais fácil implantar do que aquele que já tem e que nós vamos ter que refazer. Mas eu quero continuar esse pensamento, só que vamos para aquele rápido, curto intervalo. Já volto, não sai daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural, hoje falando da desaceleração na pauta de sustentabilidade nas empresas, com o Paulo Branco, vice-coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo, e com a Viviane Bauer, sócia da Auditoria BDO Brasil. Paulo, você estava falando, né, de Recife como um exemplo de cidade que começa a ter ações mais interessantes, e eu falei que é mais simples começar ou ter mais ações onde você já não tinha antes. Além de Recife, algum outro ponto a citar? Na região norte, a gente também vê movimentos muito importantes acontecendo em torno das chamadas cadeias da sociobiodiversidade, que são cadeias de valor, cadeias produtivas, que se baseiam nos recursos da floresta, a floresta de pé, e aí nós estamos falando de empreendimentos conduzidos por cooperativas, por pequenos produtores rurais, que inclusive já começam também a se inserir em cadeias globais, exportando esses produtos. Na cadeia do cupuaçu, do açaí, várias soluções interessantes ligadas a fibras vegetais com aplicação na decoração de casas, no setor de moda. Nós estamos particularmente envolvidos e bastante interessados no que acontece nessa região e também no Nordeste e em outras regiões do Brasil, procurando inserir essas micro e pequenas empresas que têm inovação e que têm sustentabilidade como atributo dos seus produtos e serviços a fazerem negócios internacionalmente. O Brasil pode e deve ocupar esse espaço. Pode e deve ocupar esse espaço como uma liderança na agenda do desenvolvimento sustentável. Agora, você citou aí situações onde a pessoa exporta, né? A empresa exporta e tal. Esse fator de você ter que atender às demandas de um outro país, que muitas vezes trazem... exigem certificações de sustentabilidade, acaba impondo muito mais, obrigando essa mudança. Quer dizer, eu entendo que aquela empresa que não exporta talvez fique um pouco mais quieta, porque ela tem que atender o nosso mercado, que talvez não seja tão exigente, e aquela que exporta aí tem que mexer os pauzinhos, não é não? Exatamente. Tem. Sim, isso é um fato. A empresa que exporta, ela está mais exposta a demandas, o que é muito bom, porque a torna mais competitiva, inclusive, no seu mercado, no mercado interno. Mas as que não exportam não podem esquecer que cada vez mais nós fazemos negócios no mundo globalizado. Sim. Mesmo que ela não vá para um país estrangeiro, o seu concorrente estrangeiro virá para cá. E a gente já vê isso acontecendo em vários setores e temos percebido claramente sustentabilidade e os seus atributos como um fator de diferenciação da boa da má empresa. No fim do dia, na verdade, sustentabilidade tem a ver com qualidade da gestão, né? Como a Viviane falava, um RH competente, uma área de planejamento que olha o longo prazo, percebe as tendências. Quando falamos de sustentabilidade, estamos falando fundamentalmente de temas contemporâneos. Essa é a agenda. Então, uma área de planejamento de uma empresa, seja ela uma empresa de micro porte ou de uma grande transnacional, que não olha para as tendências demográficas, que não olha para os milênios, você citou os jovens. Sim, claro, Os jovens querem trabalhar em lugares com propósito. Sim. E quando não encontram, saem, montam seu próprio negócio. Nós estamos numa escola de negócios, o nosso centro faz parte da Escola de Administração de Empresas da FGV de São Paulo. Temos cada vez mais alunos que têm essa visão. Tem que ter Eles valor. querem conjugar propósito com o exercício da sua profissão. Sim.
E eles têm muito mais liberdade, eles têm muito mais facilidade de dizer não quero isso, quero aquilo. Diferente da nossa geração, da geração dos nossos pais. Então, essas pessoas estarão tomando decisões, e muitas já estão. Viviane? E você falou que às vezes o mercado interno ele é um pouco menos exigente, mas, por outro lado, a gente acaba tendo organizações do terceiro setor fazendo pressão. E aí são firmados acordos com essas organizações também, para que tenha-se a mesma qualidade dos mercados, né? Os mercados externos são atendidos da mesma forma. A gente pode citar, por exemplo? Então, por exemplo, o Greenpeace. O Greenpeace atua principalmente na questão de preservar e não avançar a destruição da Amazônia. Então, ele tem firmado acordos particulares com algumas empresas do segmento alimentício, para inibir que essa destruição, que esse avanço da agricultura, né, vá destruindo as florestas. Então, não é só o mercado externo, nesse caso, que pede a qualidade, mas também essas organizações. Né? E eles firmam esses acordos e muitas vezes contratam a gente como uma auditoria para verificar se o acordo está sendo realmente seguido. Qual que é a maior dificuldade para fechar esses acordos? Existe a questão também que muitas vezes a empresa não está preparada para atender às exigências que essas organizações pedem, né? Então, é dado um tempo, tudo é discutido, né? Então, se você se propõe, se mostra aberto, não, eu quero realmente regularizar essa situação, eu quero contribuir, então as partes elas vão chegando num consenso, aí estipulando algumas datas para que esses controles sejam implementados. Mas a maior dificuldade é assim, na questão do maquinário, que deve ser de outra forma, a captação de uma água. Eu estou falando de coisas que realmente parece que dão trabalho, que envolvem investimento, ou na própria questão de um RH bem atuante? Tem a questão do investimento, tem a questão da preparação dos funcionários para incorporar essas mudanças, a questão muitas vezes de processos mesmo, né, que a empresa tem que mudar, sistemas de monitoramento, georreferenciamento, então tudo isso é investimento que barra essa questão realmente, mas também a preparação interna, né, que os colaboradores têm que ter para usar essa informação nova que vai chegar. Espera só um pouquinho que já a gente vai continuar essa conversa, eu vou para um rápido intervalo, é coisa de segundos, não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de retrocesso na pauta de sustentabilidade nas empresas, com Paulo Branco, vice-coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da GV de São Paulo, e Viviane Bauer, sócia da auditoria BDO Brasil. A gente vive um momento difícil no país, economicamente, isso obviamente então afeta a velocidade, né, da inovação, da manutenção e da ramificação da sustentabilidade pelas empresas. Isso é o Brasil. Como é que está o mundo desenvolvido? Temos alguém proeminente que falou, olha, esse país é um que não para, esse é tão a vapor, vamos que vamos. Eu acho que é possível a gente falar tanto em países, falar de governos em âmbito nacional, quanto a realidade subnacional, né? Estados dentro de países. Falando de países, sem sombra de dúvida, há exemplos muito interessantes acontecendo em países como a Alemanha, como os países nórdicos. Voltando um pouco no tempo, a Alemanha foi um dos primeiros países a estabelecer de maneira muito rigorosa uma legislação ambiental. Isso foi na década de 90. Acreditava-se que aquilo iria impactar a competitividade das empresas da Alemanha. Há um artigo muito interessante, datado de 1997, que mostra que o efeito foi exatamente o contrário. Para responder àquele ambiente regulatório, as empresas se adequaram e se tornaram muito mais competitivas. Tanto é que, em tratamento, remediação ambiental, tecnologia aplicada em impactos ambientais, a Alemanha é uma líder de mercado. Então, esse é um exemplo concreto que mostra liderança via instrumentos de regulação. Que foi o exemplo que você deu da importância disso, né? Que você vê a diferença que isso faz. Sim.
E a gente olha para alguns países e imagina, nossa, aquele país é o exemplo contrário da sustentabilidade. Quando eu vou lá, vejo uma quantidade enorme de embalagens nos lixos, desperdício, vários ar-condicionado na minha residência, muito caro. Os Estados Unidos têm muito essa imagem. Sim. Entretanto, se você vai a determinadas regiões dos Estados Unidos, Califórnia, por exemplo, você se impressiona com as coisas que existem lá em termos de práticas instaladas. A Califórnia tem hoje um programa chamado Zero Waste, Zero Lixo, Sim. que é, de fato, o que a gente gostaria de ter na nossa cidade. Então, não tem lixo, as pessoas reciclam dentro da sua casa, o lixo é destinado corretamente, e, em alguns casos, inclusive, gerando energia. Na Califórnia, a proximidade do produtor rural com o consumidor é uma coisa impressionante. Então, alimento de qualidade, orgânico, indo do produtor para o consumidor, num local conhecido por alta tecnologia. Na Califórnia, nós temos exemplos de gestão de clima impressionantes. Então, esse caso também é interessante porque nos conecta com o papel dos governos centralizados, né? Não dá para falar da agenda de sustentabilidade sem falar da saída recém dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Qual foi a consequência disso? De fato, a consequência foi reforçar a liderança de outros países. A Alemanha é um deles, França é outra. O novo presidente da França anunciou no dia seguinte venham um convite, venham para cá. A própria China tem utilizado de maneira muito inteligente esse vácuo de liderança deixado pelos Estados Unidos. Muito recentemente, nós tivemos anunciado um acordo envolvendo mais de 1.000 assinaturas de governos subnacionais nos Estados Unidos, de prefeitos, de grandes empresas, de universidades, reforçando o compromisso dessas instituições com o Acordo do Clima, contrariamente à decisão do governo central, o governo Trump. Então, nós temos, de um lado, as mudanças climáticas como um fato, uma realidade, reconhecido, percebido. De outro, empresas, estados, organizações entendendo que isso afeta o seu futuro e dizendo, independente desse posicionamento, eu continuo a favor desse acordo e vou fazer de tudo para cumprir as metas com as quais eu já havia me comprometido. E não são obrigados a fazer diferente. Sim. Quer dizer, tem a liberdade de escolher. Não vou utilizar esse combustível, vou continuar dessa forma, você não vai me obrigar. Sim. Agora, eu precisava delimitar, existe um limite que a gente considera que é uma ação sustentável, mas aí não é de responsabilidade da empresa? Existe isso? Alguma ação que seria sustentável, mas a partir de um certo ponto já não é de responsabilidade da empresa? A gente poderia olhar para essas ações de sustentabilidade em 3 grandes blocos. Aqueles que são de natureza obrigatória, são regulatórias, por exemplo, não emitir resíduos a partir de determinado volume. A legislação ambiental define isso para vários poluentes. Então, isso é obrigado, a empresa precisa fazer. Existem outras ações que estão no âmbito da autorregulação. Não é uma lei, mas o mercado se autorregula. Por exemplo, uma certificação, citamos aqui algumas. Nenhuma empresa é obrigada a ter o selo que atesta o uso sustentável dos recursos da floresta, Sim. o selo FSC. Elas o buscam porque o mercado se autorregulou e definiu isso como um critério de transação comercial. Então, temos as ações regulatórias, aquelas que estão no âmbito da autorregulação, e também as voluntárias. Então, não é por conta de lei ou de autorregulação que eu faço o que eu faço. Então, existe uma série de iniciativas que estão no âmbito voluntário. Então, muitas empresas hoje estão inovando em seus processos produtivos, estão, por exemplo, fazendo coisas muito interessantes, que é o que chamamos tecnicamente da desmaterialização da economia, né, que é trocar produto por serviço. Nas cidades nós temos visto isso com as bicicletas, com os carros. Sim. Não há nenhuma obrigatoriedade, mas isso representa novos modelos de negócio. Então, você não queremos mais a posse do produto, a gente quer a possibilidade de uso. Eu não quero me aborrecer em administrar um carro, pagar seguro, pagar manutenção, mas eu quero usá-lo quando eu precisar. Então, isso chamamos de desmaterialização de um processo produtivo. É um novo modelo de negócio. Ninguém é obrigado a fazer isso por regulação, ninguém é pressionado a fazer isso por autorregulação, mas é perceber nas questões de sustentabilidade algo que ajude a construir um novo modelo de negócio. Interessante para a empresa e interessante para a sociedade, ou seja, ganha-ganha. As grandes ações de sustentabilidade, que de fato terão perenidade, serão aquelas que conseguem conjugar o ganho para o acionista, o ganho para os diferentes stakeholders, o ganho para a sociedade como um todo.
Olha, eu estou adorando essa conversa, mas ela tem que chegar ao fim. Eu vou pedir só para vocês me ajudarem com uma imagem, talvez positiva, para a gente encerrar. Essa desaceleração pode ser também vista como um momento de oportunidade? Com certeza. Como? As empresas, muitas vezes, nesse processo de redução de custos, elas acabam passando também por uma busca por uma inovação. E isso é positivo. Então, tendo um bom planejamento estratégico, você olhando que, fazendo esse investimento, que lá na frente você vai colher os frutos, né? Essas empresas que identificam essas oportunidades, elas saem na frente. Paulo? Sim, eu concordo plenamente com a Viviane e diria que esse olhar da gestão dos riscos, da gestão dos custos, se dá não apenas na gestão da própria empresa, como na criação de soluções na forma de produtos e serviços que vão ajudar os seus clientes a também reduzirem seus custos, a também serem mais eficientes, a também minimizarem os seus riscos. Então, nós temos visto muitas pequenas empresas e até empresas de grande porte repensando os seus modelos de negócio de forma a criarem soluções que sejam mais impactantes para os seus clientes no que se refere a ajudá-los a atender os seus objetivos de sustentabilidade. Então, a crise, sim, pode ser algo que induz a inovação via melhor gestão dos riscos e via soluções mais inovadoras para fazer mais com menos. Isso é bom para as empresas, é bom para o planeta. Podemos copiar as ideias boas, mas podemos ser disruptivos também, né? E devemos, sim devemos. Olha, eu adorei o programa. Infelizmente, nós temos que ficar por aqui, mas eu agradeço muito a presença dos nossos dois convidados, o Paulo Branco, vice-coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo, e a Viviane Bauer, que é sócia da auditoria BDO Brasil. Eu peço que você continue conosco, acesse a nossa página no Facebook, reveja os nossos vídeos no portal band.com.br ou no YouTube, na página do programa Capital Natural, e mande seus comentários, por favor. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.